E aí, galera, e aí, galerinha, boa noite. Olha só, hoje nós vamos ter nossa primeira aula de frações, ok? E vamos dividir nossa aula de frações em duas partes, parte um e a parte 2. A parte um vai envolver todos os conceitos básicos de frações, por isso que eu estou chamando aqui de oficina sobre frações. Então, nessa parte um nós iremos aprender o básico de frações. Aqui é a nossa galerinha, né? Nossa velha turma de reforço, né? Para sempre lembrar, não é isso? Então, pois bem. Então, o que abordaremos na parte um será definição de frações, representação de fração, leitura de fração, tipos de fração, que é bem importante, que a gente consiga distinguir os tipos de frações entre própria, imprópria, que vai envolver número misto, aparente e a equivalente. Depois disso, também iremos estudar as operações com frações. E vamos estudar adição, subtração, multiplicação e divisão. Para a parte 2, nós iremos estudar potenciação, radiciação, situações, problemas e expressões numéricas que envolvam frações. Isso na parte 2. E também aqui na parte 1 nós iremos aprender como tirar a fração de um número, ok? Então vamos lá. Então devemos ter a nossa primeira ideia de fração, o nosso primeiro conceito de fração. Aí, como muito bem aqui diz, que a palavra fração vem do latim fractus e significa partido quebrado. Ou seja, se você tem o seu inteiro e o seu inteiro, ele passa a ser quebrado em partes iguais, pode perceber, nós, a partir disso aqui, nós temos uma fração. Que antes, quando você tinha um todo, ele não era considerado uma fração. É o todo, ok? Ou o inteiro. À medida que nós pegamos o todo e partimos ele em duas partes iguais, nós passamos a ter uma fração. Ou seja, o nosso inteiro foi dividido em duas partes iguais. Se nós pegássemos o nosso inteiro, aqui e também o dividíssemos em três partes iguais, a partir daqui nós teríamos também frações, 1, 2, 3, ok? Nós também iremos trabalhar fração com o Tangram, mas isso será um desafio para uma parte 3 de nossas aulas sobre frações. Então, como muito bem disse, a fração ela é a parte de um inteiro, ok? Então, ela surgiu no Egito. Lembrando que no Egito Antigo a galera era muito inteligente, e eles tinham plantações e tinham que dividir aquele terreno que ficava no crescente fértil, que era aquela parte do rio Nilo onde mais se podia plantar. Ele queria dividir de forma que todos que ali cultivassem, ficassem com uma parte igual. Só que o problema estava em como você conseguir dividir aquele inteiro em partes iguais. Então, a partir desse pensamento aí, que eles usavam as cordas, faziam os nós na corda, iam vendo que aquela corda inteira passava até certa medidas iguais, ter um tamanho que dava para cada um daqueles agricultores cultivar. Então tomamos o Egito como um dos primeiros lugares que surgiu as nossas frações, ok? Então, redefinindo, a fração é simplesmente a parte de um inteiro, ok? Então, se você tem o todo e pega o seu todo e parte ele em pedaços iguais, você tem aí então frações, beleza? Depois disso, nós vamos para a leitura de frações. Você pode muito bem aqui observar que a fração é representada da seguinte forma.
Em cima fica um número, embaixo fica outro número. O número que fica em cima a gente chama de numerador. O número que fica embaixo a gente chama de denominador. E quem vai ser quem? Veja bem. O numerador, que é a parte que fica em cima, será o representante de quantas partes você toma. Ok? E o numerador, que é a parte que fica embaixo, será em quantas partes você divide o inteiro. Perceba que esse inteiro aí, ele foi dividido exatamente em três partes, ok? Ele foi dividido exatamente em três partes. Só que pela representação, ele diz que dessas três partes, ele tomou exatamente duas partes. Então, se no inteiro tinha três partes, pode dizer que tinha 3/3. E você tomou duas partes, quer dizer que ficou apenas uma parte de 3, que você poderá representar por 1/3. Ok? Continuando. Então, nessa leitura de frações, vamos ler da seguinte maneira. Os números que ficam em cima, que representarão os numeradores, nós vamos ler como cardinais. Ok? Pode observar que nós temos aí de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, os numeradores nós iremos ler como cardinais. Já os denominadores iremos ler como fracionários. Contudo, essa leitura desses denominadores terão algumas especificidades, ok? Então perceba que quando eu tiver o 2 embaixo, eu não falo mais 2, falarei meio, ok? Quando eu tiver o 3 embaixo, falarei terço, tipo, um exemplo, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo e 1 nono. Quer dizer que eu estarei dividindo meu denominador nessas partes aqui e estarei tomando as partes que são chamadas de numerador. Observe aqui. Aqui eu tenho 1 meio, aqui eu tenho 3 oitavos e aqui eu tenho 5 nonos. Conforme eu falei lá em cima, os numeradores lemos como cardinais, os denominadores como fracionários, ok? Então, de 2 até 9, nós vamos dessa nomenclatura. Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Beleza, tá massa. Mas, e depois de 9? Como que a gente vai ler? Veja só. Então, quando o denominador for 10 ou múltiplo de 10, receberão nomes também específicos. Observe que aqui o 10 nós temos décimo. Para o 100, centésimo. Para o 1000, milésimo. Então aqui eu tenho 4 décimo, 7 centésimo e 9 milésimos, ok? Aí você pode perguntar, professor, mas nós vimos que do início, a gente divide lógico a partir de 2, né? Então nós vimos do meio até o nono, vimos o décimo, o centésimo e o milésimo. Mas como vai se chamar aqueles carinhas que ficam, por exemplo, entre 10 e 100? Ou entre 101 e 1000? Como que eu devo chamar, como que eu posso chamar esses denominadores que até agora não apareceram? Vejam bem. Então, quando forem esses caras que eu acabei de falar, que ficar após 10 e antes de 100, por exemplo, nós vamos chamá-los em cardinal acrescentado da palavra avos, ok? Tirando os múltiplos de 10, vigésimo, trigésimo, ok? Conforme falei antes. Então veja só aqui, eu tenho 1 em cima, numerador, 15 embaixo, denominador. Então eu lerei 1 15avos, ok? 3 em cima, 29 embaixo, 3 29 avos. 13 em cima, 85 embaixo. Então eu lerei 13 85 avos. Entendido? Beleza? Continuando. Nisso aqui, a gente pode ver a representação de uma figura para a representação fracionária. Você pode perceber que o nosso inteiro aqui, ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, em quantas partes é dividido o inteiro, eu chamo de denominador. Está aqui o 6. E a parte que eu tomo, que é a parte colorida, eu chamo de numerador.
Então aqui eu teria como representação dessa figura 1/6. Beleza? Vamos lá. Então aqui eu tenho outras representações. Perceba aqui, ó, que nessa figura eu tomei 1 de 2, 1/2. Aqui eu tomei 2 de 4, 2 quartos. Aqui eu tomei 3 de 6, 3/6. E aqui eu tomei 4 de 8, 4/8, ok? Então aqui está todas as figuras e está a representação de cada uma em frações, ok? Tranquilo? Valeu! Então chegamos em tipos de frações. Perceba que aqui eu tenho a fração própria, a fração imprópria e a fração aparente. São conceitos legais que também não são tão difíceis de a gente aprender ou memorizar. Se você observar aqui, você vai ver que aqui foram tomadas 1, 2, 3, 4 partes de 5, 6, 7 e 8. Então, aqui foram tomadas 4 partes de 8 partes. Então aqui eu tenho 4/8. Aqui foram tomadas 2 partes de 4 partes. Aqui eu tenho 2 quartos. E aqui foi tomada uma parte de 2 partes. Aqui eu tenho 1/2. Se você perceber nessas frações aqui, todos os numeradores são menores que os nossos denominadores. Então, quando isso acontece, dizemos que estamos trabalhando com a fração própria. Então, esse é o conceito de fração própria. O numerador é menor que o nosso denominador. O numerador é menor que o denominador. O numerador é menor que o denominador. Então, em toda fração própria, o numerador é menor que o nosso denominador. Beleza? Bora lá. Então, nessa, perceba que está ocorrendo o contrário. O nosso numerador está maior que o nosso denominador. O nosso numerador está maior que o nosso denominador. E você poderia até estranhar. Você poderia dizer, beleza. Porque aqui eu consigo muito bem representar a fração. Porque eu divido ela em 8 partes e tomo 4. Ou divido em 4 e tomo 2. Ou divido em 2 e tomo 1. Então eu consigo fazer isso. Aí aqui você poderia se perguntar, professor, como que eu posso dividir o meu inteiro em 4 partes e tomar 5? Ou como eu posso dividir o meu inteiro em 4 partes e tomar 10? Porque a fração diz o seguinte, que eu vou dividir o meu inteiro, eu posso dividir em partes. Eu posso tirar as partes. Porque se eu dividir o meu inteiro em 3 partes, quer dizer que eu posso tirar daqui uma parte, ou eu posso tirar daqui 2 partes, ou eu posso tirar daqui as 3 partes. Então, na lógica, o meu denominador, para que eu consiga tirar, tem que ser maior que o meu numerador. Não é isso? Em tese, né? Mas, então, como eu poderei representar por figura a minha fração imprópria, ok? A gente vê isso daqui a pouco. Mas, por enquanto, só vamos lembrar que fração imprópria é quando o numerador é maior que o nosso denominador. Vamos ficar com esse questionamento aí, né? Como que eu posso fazer essa representação, beleza? Achei janela. E aqui vem a fração aparente. A fração aparente é bem legal, ok? Uma fração será aparente quando o numerador for divisível pelo denominador. Quando o numerador for divisível pelo denominador. Fração aparente, o numerador é divisível pelo denominador. Como, professor? Veja só. Toda fração é uma divisão, beleza? Então, pode dar número exato, pode dar número decimal. Pode dar um número infinito, mas é divisão. Vamos lá. 15 dividido por 3 dá 5. Fração aparente. Numerador divisível pelo denominador. 4 dividido por 2 dá 2. Fração aparente. 10 dividido por 5 dá 2. Fração aparente. Então perceba aqui que todo numerador foi divisível pelo seu denominador. Se isso acontece, temos uma fração aparente. Beleza? Falou. Aí nós vamos trabalhar aqui a comparação de frações, né? Comparação de frações.
é procurar saber quando que uma é maior ou menor que a outra. Então, frações com o mesmo denominador. Então, veja só. Quando as frações com o mesmo denominador. Quando as frações têm o mesmo denominador, a maior será aquela de maior numerador. Veja só aqui. Eu tenho 3 quartos e 1 quarto. Perceba aqui, ó. 3 quartos é logicamente maior do que 1 quarto. Ok? Perceberam? Veja só. 1, 2, 3. Eu tomei mais partes. E 1 quarto eu tomei menos partes. Então, na comparação de frações com o mesmo denominador, a maior é aquela que tiver o maior numerador. Beleza? Tranquilo? Já nessa aqui nós temos frações com o mesmo numerador. Frações com o mesmo numerador. Então, quando as frações, observe aqui, tiver o mesmo numerador, a maior será aquela que tiver o menor denominador. Ok? Então, frações com o mesmo numerador, a maior será aquela que tiver o menor denominador. Isso quer dizer que ela vai estar dividida em menos partes. Entendeu? Ou seja, em menos partes ou em partes maiores. Porque veja só, quando eu olho 2 quartos, observe aqui, ó, que é o valor de Caio. Quando eu olho 2 quartos aqui, que é o valor que Caio tem, quando eu olho 2 terços, que é o valor que Mário tem, observe que quando eu dividir em mais partes, a parte que eu fico é menor. Percebeu aqui de azul? E quando eu divido em menos partes, a parte que eu fico é maior. É lógico até. Se você, por exemplo, pegar um bolo e você for dividir com você e com sua mãe. Só tem você e sua mãe para comer o bolo. Então quer dizer, se isso aqui é um bolo, se você for dividir com sua mãe, cada um vai ganhar a metade. Não é isso? A metade. Aí agora, você está de boa com sua mãe, aí chega um primo, né? Bem-vindo, né? Todo primo é bem-vindo. Aí chega um primo e você está lá com o bolo pronto. Você já estava com o bolo pronto para comer com a sua mãe, mas cada um ia comer metade, né? Oi de borracha, todo mundo gordo, né? É quarentena, se proteger por causa do Covid aí, né? Fica em casa. Então, você está lá com o seu bolo gostoso, que ia comer com sua mãe. Cada um ia ganhar a metade, que só ia dividir em 2 partes iguais. Mas chegou aquele primo muito querido que você gosta, ele fica lá, mas você gosta. Então, ao invés de você dividir o seu bolo em 2 partes, você terá que dividir ele em 3 partes, ok? E se você for dividir em 3 partes, o que vai acontecer? A sua parte vai aumentar ou vai diminuir? E aí, a sua parte vai diminuir, não é isso? Ou seja, se você tivesse dividido em menos partes, você iria ganhar um pedaço maior, não é isso? Porque se você dividir em mais partes, você vai ganhar um pedaço menor, ok? Entendido? Valeu. Vai ficar aí para dar uma lidazinha. Disso aqui nós temos frações com numeradores e denominadores diferentes. Veja só essa comparação. Nós tivemos frações com numeradores iguais. Nós tivemos frações com denominadores iguais. Ok? E agora nós temos frações com numeradores e denominadores diferentes. Perceba. Aqui eu tenho 3 quartos. E aqui eu tenho 5 sextos. Ok? Se você dividir 3 por 4 e 5 por 6, você conseguiria achar um valor decimal. Só que daria um trabalho da gota. Então, qual seria o outro meio para você descobrir qual é a fração maior e qual é a fração menor? Simples. Fazer com que o denominador 4 e o denominador 6 virem o mesmo denominador. E como é que você pode fazer isso? Trabalhando com o nosso MMC. Basta tirar o MMC de 4 e de 6, ok? E como que se tira o MMC de 4 e de 6? Indo para a decomposição simultânea. Perceba aqui, ó. Eu tenho 4 e tenho 6, vírgula, ok? Como são números pares, eu vou dividir pelos números primos. O único número par que é primo
é o 2, beleza? E como 4 e 6 são pares, eu posso dividir por 2. Então, veja cá. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Se eu ainda tenho um número par, que é o 2, eu divido por 2. Vamos lá. 2 dividido por 2, 1. Como o 3 não dá para dividir por 2, não dá um valor exato, eu repito o 3. E o 3 é um número primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. E aqui só posso colocar número primo. Sempre em ordem crescente, ok? Acabou a divisão por 2, tento por 3. 1, eu repito, 3 dividido por 3, 1. Então, o que é que eu tenho aqui? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, MMC de 4 e 6 é 12. E o que eu faço, professor? Vamos lá. Então, você coloca o denominador embaixo, que é 12, ok? Você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. No outro valor também, ó, usando 3 quartos e usando os 5 sextos. 12 dividido por 4 dá 3, ok? E 3 vezes 3 dá 9. 9 sobre 12, tá aqui. O outro, 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5 vai dar 10. 10 sobre 12. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 10 sobre 12 e tenho 9 sobre 12. Lembrando lá da explicação anterior, né? Se os denominadores são iguais, então a fração maior é a que tem o maior numerador. Ou seja, 10 dozeavos é maior que 9 dozeavos. Mas quem é 10 dozeavos? Olha aqui. 10 dozeavos saiu de 5 sextos. Ou seja, essa fração aqui é maior do que essa fração aqui. É para perceber, né? E aqui, ó, você está pegando mais partes. E aqui, ó, pega menos. Um pouca diferença. Entendido? Bora lá. Número misto. Lembra que nós queríamos representar um número misto por uma figura? Como é que isso seria possível? Vamos ver? Observe só. Lá, nosso número misto, ou esse, por exemplo, é 5 sobre 2. Isso quer dizer que o nosso inteiro tem que ser dividido em duas partes, ok? Isso quer dizer que o nosso inteiro tem que ser dividido em duas partes. E dessas duas partes eu tenho que tomar 5. Perceba só. Então, peguei o inteiro, dividi em duas, tomei uma, duas. Peguei o outro inteiro, dividi em duas, tomei uma, duas. E peguei outro inteiro e dividi em duas. E só tomei uma, que é essa parte de rosa. Por que, professor? Porque eu quero 5 de 2. Explique melhor. O denominador sempre vai dizer em quantas partes você vai dividir o inteiro. Não é isso? E o numerador vai dizer quantas partes você vai tomar. Tipo, peguei esse inteiro aqui e dividi em duas partes. Tomei duas, quero chegar em 5. Peguei outro inteiro, dividi em duas partes. Peguei duas, já tenho uma, duas, três, quatro. Número só falta uma. Peguei outro inteiro e dividi em mais duas partes. Como aqui eu já tenho uma, duas, três, quatro, só peguei uma, 5. Então o que é que eu tenho aqui, minha gente? Um inteiro, dois inteiros, e como é a metade, um meio. Então aqui está feito o meu número misto. Eu tenho 2 inteiros e 1 meio. Mas como que eu posso representar isso, professor? Assim, em fração, para eu conseguir ver melhor. Vamos para cá. Então vamos transformar a fração imprópria em número misto e vice-versa. E transformar o número misto em fração imprópria. Veja só. Então vamos transformar a nossa fração imprópria em número misto. Está aqui. E vamos transformar o nosso número misto em fração imprópria. Lembre-se que lá eu posso até colocar aqui 5 meios. 5 meios. Ok? Como é que eu posso transformar isso aqui em fração de forma que eu consiga enxergar essa fração aqui?
com o inteiro que eu falei lá, que era 5 inteiros, não, que eram 2 inteiros e 1 meio. Isso. Vamos olhar para esse valor aqui, 7 meios. Veja bem, para você transformar uma fração imprópria, que é quando o numerador é maior que o denominador, em número misto, basta você dividir o numerador pelo denominador. Lembre-se que eu falei que toda fração é uma divisão, beleza? 7 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. 6 para 7, 1. Então o que é que eu faço agora? Veja só. Queremos transformar em inteiro e fração. Ok? O denominador sempre será o mesmo, beleza? Então, o divisor vai ser o nosso denominador, 2. Beleza? O nosso quociente será o nosso inteiro. Aqui eu vou ter 3, beleza? 3. O nosso quociente será o nosso inteiro. Mas para cá, peraí. Será o nosso inteiro. Então eu terei... Ficou em cima do traço, não pode, né? Que é o inteiro. E o nosso numerador vai ser o nosso resto. Veja só. Repetindo. 7 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6 para 7, 1. O denominador vai ser sempre o divisor, veio para cá. O nosso inteiro vai ser o quociente, veio para cá. E o nosso numerador vai ser o resto, veio para cá. Mas como, professor, eu posso tomar isso como verdade? Vamos fazer o contrário? Aqui eu tenho 3 inteiros e 1 meio. Vou pegar esse número misto e transformar em fração imprópria. Como eu faço, professor? Multiplica esses carinha aqui. E soma o resultado com esse carinha aqui, ó. Se liga só. Somar, beleza? É verdade, professor? Tem que ser, senão eu tô lascado. Então, o denominador continua o mesmo. Multiplico 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. 6 mais 1, 7. Eu quero dizer, estou afirmando que isso é igual a isso, é verdade? Lógico que é. Não é verdade? 7 meios. E esses 5 meios daquele exemplo anterior, será que vai dar 2 inteiros e 1 meio? Vamos confirmar? Como que eu faço para transformar uma fração imprópria em número misto? Divido o numerador pelo denominador, beleza? 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Como que eu faço? Vamos seguir o exemplo de cima. O nosso denominador será o divisor. Tá aqui o cabra. Denominador, divisor. O nosso inteiro será o nosso quociente. Tá aqui o nosso cabinha, inteiro. Então, não é aqui, não é isso? Tá na frente. E o nosso numerador vai ser o nosso resto. Que é esse cabo aqui, ó. Vou tentar fazer um N aqui, saiu feio, mas é um N. É verdade, professor, isso aqui? Lembra de lá, a nossa imagem, que eu tinha o quê? 2 inteiros e 1 meio. É mesmo, professor? Vamos tentar lembrar? Olhem lá. Observe aqui. Aqui, ó. Passou demais. Que nós tínhamos o quê? 1 inteiro, 2 inteiros e 1 meio. Que é o que nós estamos falando aqui. É verdade, professor? Vamos conferir? Bora. Como é que eu faço? Vamos transformar o nosso número misto, né? Sem sotaque nordestinês. Não está errado. É nosso sotaque, né? Vamos transformar o nosso número misto em fração imprópria. Vem para cá, denominador continua o mesmo. Como que eu faço? Multiplico e soma esse cabo aqui. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Beleza. Ou seja, estamos de boa. Entendido? Qualquer dúvida, volta a fita. Continuando, aprendemos essa coisa massa. Aprendemos a transformar a fração imprópria em número misto. E número misto em fração imprópria, para nunca mais esquecer. Aí vem a fração equivalente. Veja bem, numa explanação massa, uma fração
será equivalente quando ela surgir de outra fração, ok? O que acontece aqui? Antes, eu tinha esse inteiro aqui e dividi em duas partes, então ficou 1/2, beleza? Agora eu peguei o meu inteiro e dividi em mais duas partes, então ficou 2/4, ok? Porque no caso eu dividi em mais duas partes, então ficou dividido em 4 partes, peguei duas, ok? 2/4. Depois eu peguei o inteiro, dividi em 16 partes e peguei 8. E eu estou dizendo que essas frações são todas equivalentes. Como que eu posso confirmar que essas frações são equivalentes? Veja bem. Para uma fração ser equivalente, eu estou dizendo que uma está surgindo da outra. Veja só isso. Se eu multiplicar essa de cima por 2 e a de baixo também por 2, o que vai acontecer? Se liga só. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, essa fração é equivalente a essa aqui, porque ela surgiu dela, ok? Agora, se eu multiplicar isso novamente por 2, isso novamente por 2, vamos por 2 mesmo? Não, vamos, para que eu pegue logo essa, né? Para não perder tempo. Vamos multiplicar esse cabo aqui por 4, se liga só, e esse cabo aqui por 4, veja só, 2 vezes 4, 8, sobre 4 vezes 4, 16. Ou seja, essa fração aqui é equivalente dessa, porque ela surgiu dela, ok? Como também a gente pode afirmar que essa fração é equivalente dessa aqui. É mesmo, professor? É, pô. Olha só, se você multiplicar 1/2, não é isso? Se você multiplicar 1/2 por 8, o mesmo valor que eu multiplico em cima, devo multiplicar embaixo. Multiplicar ou dividir, para fazer fração equivalente. Ó, 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 16, ok? Então, de fato, 8/16 é uma equivalente de 1/2, ok? Em um próximo slide, ele vai dizer como que eu posso verificar que uma fração é equivalente da outra. Quando eu digo que uma fração é equivalente, eu estou dizendo supostamente que 1/2 é igual a 8/16. 8/16. É isso que eu estou afirmando. Como que eu posso ter certeza, professor? Se você multiplicar meio pelos extremos, esse cara por esse cara, se liga só, o que vai acontecer? 1 vezes 16, 16, que é igual 2 vezes 8, 16. Ou seja, se a multiplicação pelos meios e extremos forem iguais, quer dizer que de fato é uma fração equivalente. Entendido? Vamos levar isso para a vida toda. Tranquilo? De boa? Vamos trabalhar. Então, isso é a explicação que eu acabei de dar. Ele vem para adição e subtração de frações. Massa, velho, que coisa boa. Vamos somar frações. Vejam só aqui, ó. Perceba que nessa adição, nessa subtração, eu marquei um X aqui. Por quê? Eu tenho 3/6 mais 2/6. Soma de frações com numeradores iguais. O que é que eu faço, professor? Ah, vou somar. 3 mais 2, 5. 6 mais 6, 12. Não faça isso, que não pode. Aí você quer matar a matemática, você não pode fazer isso, beleza? Não pode. Você quer o quê? Somar 3/6 mais 2/6. A regra é básica, tá ligado? Não é 5/12. Não é. Você repete o seu denominador, tá aqui repetido, e soma o numerador. 3 mais 2, 5. Então, 3/2 mais 2/6. 3/6 mais 2/6 é igual a 5/6, beleza? Frações com denominadores iguais, repete o denominador e soma o numerador. Na subtração a mesma coisa. 5/8 menos 1/8. 5 menos 1, 4. 8 menos 8, 0. Nunca na vida, não pode fazer isso. O que é que eu faço? A regra anterior.
frações de denominadores iguais, repito o denominador, está aqui, e opero os numeradores. 5 menos 1, 4, está aqui. Entendido? Levar isso para a vida toda, hein? Bora lá. Adição e subtração de frações heterogêneas. Ou seja, frações, tá ligado? Que tem denominadores, beleza moral? Denominadores, moral, meu cachorro. Denominadores diferentes. Tô trabalhando, rapaz. Diga. Foi. Bora lá. Veja só. Quando as frações tiverem denominadores diferentes, basta que peguemos os nossos denominadores e eles fiquem iguais. Beleza? Sai, fresco. Eles fiquem iguais. E como é que eu faço isso? Pelo nosso MMC. Ok? Então aqui basta eu fazer o MMC de 3 e de 6. Lembrando, aqui eu posso fazer ele pelos múltiplos. Basta fazer a tabuada do 3, a tabuada do 6 e olhar qual é o menor, mínimo, múltiplo comum entre eles. Veja só, diferente de 0. 0, não. 3 não tem. Tem 6 aqui, tem 6 aqui. Então seria 6. De boa, achei. Mas se eu não lembrar, MMC. De 3 e 6, 6 é par, começa a dividir por 2. 3, repete, 6 por 2, 3. 3 só dá por 3. 3 divide por 3, 1 e 1. 3 vezes 2, 6. Beleza. Então o que é que eu faço depois, professor? Um traço para esse, mais um traço para esse. Boto 6 em cada um, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. E é, 6 dividido por... Quieto, rapaz. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 vai dar o quê? 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Tá aqui, botei aqui. E depois, novamente, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. Tá aqui. Então, na verdade, ficou 4 mais 5 sobre 6. 4 mais 5, 9 sobre 6. Beleza? Depois a gente pensa em simplificar, mas não agora. Entendido? Então, na soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, faz o MMC, bota um traço para cada fração, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. 4 mais 5, 9 sobre 6. Beleza? Estamos quase lá. Massa. Aqui eu tenho a subtração. 3 meios menos 3 quintos. Mesma coisa. Ou procuro por múltiplos. Faço a tabuada do 2, a tabuada do 5. E procuro um menor múltiplo comum entre eles. Diferente de 0, né? Perceba que não é 0, 2, 4, 6, 8, não. Porque não tem aqui. O menor que existe aqui no 2 e que existe aqui no 5, que não é 0, é o 10. Né? MMC, 2 dividido por 2, 1. Ok? Não sei porque ele botou isso aqui. Foi engano, viu, gente? É 2 dividido por 2, 1. Aqui é 1, certo? 5 repetir. Aí continuo dividido por 5. Repito, 1. 5 dividido por 5, 1. Beleza? 2 vezes 5, 10. Repetindo, aqui não era para ser 2, era para ser 1. Erro de digitação, certo? Olha a nossa. Então, o MMC é 10. Um traço para esse, menos um traço para esse. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Tá aqui, ok? De novo. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Tá aqui. Repetir denominador. 15 menos 6, 9. Denominador, 10. 9 décimos. Beleza? Tá massa. Bora mais lá. Multiplicação de frações é massa, é fácil. Só um dizer, né? Um dizer. Na multiplicação de frações, você multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Ups, acabou essa história. Olha lá. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. 1 sexto. Está aqui representado. Fácil. Moleza. E aqui na letra B, multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4,
12. Está aqui apresentado 3 dozeavos. Difícil? Nada, só lembrar. Aqui, o que é que ele fala? Multiplicação de frações. O lixo coletado no prédio de Ana é separado para reciclagem. Do total, um quinto é de plástico, um quinto de papel, um quinto de metal, um quinto de vidro. Que fração do total de lixo é reciclável? Todas. Tudo é reciclável. Então eu tenho reciclável aqui um quinto de plástico, um quinto de papel, um quinto de metal e um quinto de vidro. Tudo é reciclável aí. Então quantos um quintos eu tenho aqui? 4. Então poderia ser um quinto mais um quinto mais um quinto mais um quinto. 1, 2, 3, 4. 4. E repete o 5, ou seja, 4 sobre 5. Ou 4 vezes 1 quinto. 4 vezes 1, 4. E repito o 5. Respondido. Tranquilo? Próximo. Aqui ele fala de número inverso, ok? Todo número tem o seu inverso. Todo número tem o seu inverso. Sendo fração ou não. Por exemplo, ele diz que o inverso de 2 é 1 sobre 2. E por que isso? Porque você pode considerar que 2 é igual a 2 sobre 1. Ok? Porque 2 sobre 1 é 2. Então, todo número natural, que não tenha um número mostrado embaixo, na verdade, embaixo dele sempre existe o número 1. Ok? Então, que nem aqui, ó. Se aqui eu tenho 8, o inverso vai ser 1 sobre 8. Ok? Sempre isso. Sempre isso. Aqui ele fala, o produto da multiplicação entre dois números inversos é sempre uma unidade. 8 vezes 1 oitavo. O produto do número pelo seu inverso, ele diz que é 1. 8 vezes 1 oitavo. 8 vezes 1, 8. Aí embaixo desse 8 existe 1. 1 vezes 8, 8. 8 dividido por 8, 1. O inverso, ó. 4 sobre 5. Qual é o inverso de 4 sobre 5? Esse tem número embaixo. Se eu quero o inverso dele, eu troco. Entendeu? Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Ok? Então, 4 sobre 5 vezes o inverso. 5 sobre 4. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. Toda fração é uma divisão. 20 dividido por 20, 1. Então, um número vezes o seu inverso é sempre 1. Beleza? Massa. Próximo. Divisão de frações. E a fração em si já é uma divisão, né? Mas o que será a divisão de frações? Como proceder? É uma regra. Eita, boba. Passou R$1. Na divisão de frações, 8 sobre 9 dividido por 5 sobre 9. Na divisão de frações, basta você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Veja só. Repetir a primeira, 8 sobre 9, está aqui, ó, repetir. 8 sobre 9. E multiplicar vezes pelo inverso da segunda. A segunda é 5 sobre 9. Então, o inverso, 9 sobre 5. E agora apareceu a multiplicação de frações, que aprendemos. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 8 vezes 9, 72. 9 vezes 5, 45. Respondi a questão. Só isso. Beleza? E aqui, estamos quase lá, galera. Essa parte é massa. Fração de um número. Como tirar a fração de um número? 3 quintos de 18. Boba da gota. Como é que eu faço isso? Fim de noite, o mundo acabando aí. Mas a gente tem que se superar para crescer, arrumar um emprego, ganhar dinheiro, ficar rico, brincar com os amigos ainda, né? Tem tempo para isso. Aproveitar a família. Então, vamos viver, né? Vamos se cuidar, que temos tempo. Então, nisso, quero tirar 3 quintos de 18. Teacher. Como faço isso? The book is on the table. The book is on the table. Ok. É simples, pessoal. Você pega a fração, que é 3 quintos, e multiplica pelo número dado. Beleza? 18. Ok? E efetuar a divisão, se possível. Vamos lá? 3 vezes 8, 24.
sobe 2. Sobe 2. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. 5. Então, sobre 5. Então, resposta fracionária, 54 sobre 5. Aí agora você diz, ô professor, tá certo, é uma fração, mas se eu quisesse dividir esse negócio, como é que eu faço? 54 dividido por 5. Olha se o primeiro número é maior que esse cara ou igual. Se for maior ou igual, você pode dividir, né? Então perceba, 5 é igual a 5, dá para dividir. 5 laranja para 5 pessoas, cada pessoa recebe 1. 1 vezes 5, 5. 5 para 5 é igual a 0. Baixa o próximo número que é 4. 4 você pode dividir por 5? Não, cara, não pode. Então o que é que tu fazes? Você coloca a vírgula lá no seu quociente. Aí você vai olhar para cá, mas continua não dando para dividir 4 por 5. Como tu já pôs a vírgula, bota um zero aqui, ó. O número ficou 40. Se esse número 40 der para dividir por 5, você divide. Se não der para dividir, você bota um zero aqui e outro zero lá, ok? E continua a divisão, certo? Mas não é o caso. Por que não é o caso? Porque dá para dividir 40 por 5. E 40 dividido por 5, o número que multiplicado por 5 dê 40, ou chegue perto de 40, só não passe de 40. Tem que ser 8. 8 vezes 5. 8 vezes 5 is 40. 40. 40 para 40. Eita, deixou. Vai dar exatamente 0. Então, 54 quintos. Uma fração imprópria, né? Isso muito imprópria, por sinal. Deus me livre fazer as figuras disso. Pode ser igual a 1,8 décimos. Entendido, galera? Entendido? Que massa! Então, essa foi nossa aula maravilhosa. Espero que tenham aprendido todos. Lucas, se liga aí. Vai diretamente para ti e para quem quiser aprender, beleza? Então foi massa, foi massa. Vamos concluir aqui nossa aula. E estaremos aqui. Muito obrigado, galera. Qualquer dúvida, estaremos por aqui. Beleza, beleza, beleza? Beleza?